Olá, pessoal. Vamos retornando aqui às nossas atividades, tá? Nós vamos, então, para a nossa próxima sessão aqui, mas antes que o Luiz Chiarelli vai fazer a mediação, já passo para ele. Só avisando que nós também temos duas sessões, né, de apresentação de artigos técnicos, né, artigos científicos e artigos técnicos, na sala 30, tá? Que é à esquerda, está escrito departamentos no final do corredor. E em frente aqui, na sala da congregação, também temos projetos de pesquisa que vão ser discutidos, são pesquisas em desenvolvimento, tá? E aqui nós vamos ter, então, a sessão do Projeto Vivo. Estou passando ao Luiz para dar início aos trabalhos. Bom dia a todos. Primeiro eu queria parabenizar o professor Pegas. Excelentes palavras. É a nossa realidade, que a gente enxerga no dia a dia, né? Bom, como agente fiscal de rendas, eu queria agradecer o espaço, professor Amauri, para a gente colocar aqui as nossas ideias, do Movimento Viva. E como aluno aqui do programa de pós-graduação, eu queria agradecer o pessoal do Movimento Viva. Então, estou nos dois times, né? Bom, eu sou agente fiscal de rendas há 4 anos. Antes disso, eu fiquei 13 anos no mercado, na iniciativa privada, fui consultor tributário, então eu sei muito bem as dificuldades do dia a dia. Não é fácil, as declarações hoje, as obrigações acessórias são insanas, né? O professor Pegas disse isso muito bem. A gente tem que ter uma equipe enorme. Eu lembro que quando saiu o SPED, há um pouco de tempo já, eu visitava as empresas e os empresários estavam felizes, porque diziam que precisavam de menos gente no setor fiscal. E eu falava o seguinte, eu acho que é o contrário. Eu acho que vai precisar de mais gente agora. E foi o terror do pessoal de TI, né? Que o pessoal de TI teve que aprender a contabilidade e teve que aprender a parte fiscal. Então, foi um terror para todo mundo, está sendo ainda. A gente vê essa dificuldade na empresa até hoje. E a gente também se depara com muitas injustiças fiscais. O professor Pegas colocou isso muito bem. Tem um professor, que é o professor Sabag, ele dá aula de pós-graduação, ele cita o exemplo do mendigo da suquita. Que ele fala que o mendigo da suquita, ele vai comprar no bar, vai comprar uma suquita, ele paga o mesmo tanto de imposto do que se o Neymar parasse ali para pegar uma suquita. Então, onde que está essa justiça fiscal, né? Com certeza não é nessa tributação. E a gente também tem o desafio, a gente percebe as injustiças também, a questão do Netflix, serviço de streaming, que o Rio de Janeiro agora decidiu que vão tributar pelo ISS. Mas quem que é o concorrente hoje do Netflix? São as TVs pagas, né? E elas pagam um ICMS de 25%. E o ISS sabe-se que o limite dele é 5%. Então, seria justo isso? Então, a justiça fiscal ela vai se multiplicando, a injustiça, né? E a gente vai percebendo isso no dia a dia. Só para enriquecer um pouco a discussão do não cumulativo, professor Pegas, os Estados Unidos ele vem há muito tempo querendo implantar isso em alguns estados. Por que ele acha vantagem nisso e não como é hoje? Hoje, você vai lá, o tributo sobre o consumo, ele é pago pelo consumidor final, né? Então, ele vai lá, compra uma coisa de R$100, ali que está de 6,5% ou 7%, adiciona-se isso ao preço lá para o comprador e ele paga isso. Qual que é o problema maior hoje? Que os Estados Unidos vê que quando há uma quebra nesse elo, ou seja, aquele final não paga isso, ele perdeu a tributação de toda uma cadeia. Então, a implementação do setor da tributação não cumulativa é boa isso, porque se você, em algum momento do elo da cadeia, você perde essa tributação, o seguinte é responsável por ela. Então, eles estudam isso há muito tempo. O que vem sendo um empecilho para isso são os casos da Europa, que está tendo muita sonegação fiscal, empresas fantasmas, principalmente entre Itália, França e Inglaterra, questões de eletrônicos. Então, isso pega um pouco ainda para essa definição. Bom, agora, na verdade, quem vai falar é o pessoal do projeto Movimento Viva, na figura das pessoas do Rodrigo Espada, que é o presidente da Fresp, a nossa associação, colega também do concurso de 2006, é isso, né? E o José Roberto Lobato, que é aposentado, colega nosso, que já foi coordenador adjunto, né, da CAT. Então, ninguém mais que os dois com essa expertise para falar aqui para a gente. Rodrigo, por favor, Lobato. Obrigado, Luiz. Eu vou pedir para você ficar aqui, senta com a gente também,
porque vai ser mais um bate-papo aí informal, como o professor Amauri mesmo sugeriu. E eu fico muito feliz com o convite. Queria agradecer desde já, professor Amauri. A gente sabe, a gente organiza eventos também, sabe a dificuldade de fazer eventos, concatenar palestrantes com uma ideia que seja coerente, né? Que não sejam palestras soltas, individuais. E eu vejo que foi muito bem pensado. Eu fico muito feliz de falar aqui depois do Dr. Paulo Henrique Pegas, porque ele facilitou muito o nosso trabalho já, porque a parte do convencimento que nós vivemos um manicômio tributário, como diz o próprio Luiz Carlos Raul, o deputado, já me poupa este trabalho. Então, o convite é muito oportuno também, professora Amauri, porque nós, da Fresp, nós pensamos que a classe dos agentes fiscais de rendas, ela, por muito tempo, teve um comportamento hermético. A gente ficou ensimesmado, achando que a nossa capacitação técnica, as nossas competências fossem suficientes para dar solução para qualquer problema que se apresentasse. E viramos as costas para o modelo tributário, que é a matéria-prima do nosso trabalho. Então, como a gente diz, não há como a imagem do profissional se dissociar do produto que ele trabalha. Assim como um artesão ou um alfaiate, ele vai ter o reconhecimento do seu trabalho, dado não só pela sua destreza, sua capacidade, os instrumentos que ele usa, mas também pela matéria-prima. Se ele trabalhar com tecido de péssima qualidade, e a nossa matéria-prima é o imposto, teremos a nossa imagem pública desgastada. Para terminar a sessão de agradecimentos, e esse é mais do que especial, e não só necessário, é agradecer aos agentes fiscais de rendas que estão aqui presentes, além do Luiz e do Lobato. A gente tem aqui o Donizete, que é o delegado regional tributário aqui de Ribeirão Preto, aproximadamente, acho que 150 fiscais, 130 fiscais de rendas são subordinados a ele, e a autoridade máxima aqui em Ribeirão Preto, inclusive o meu chefe também, porque eu também sou afastado, mas sou fiscal aqui em Ribeirão Preto, da RT6. Agradecer também os inspetores que estão aqui, ombreando o Donizete, os fiéis escudeiros, o Jorge Fortinho, o Rafael, e o Gabriel Tiepo ali também, que trouxe também a sua tropa aí, o Guilherme Pavani, o chefe do NSE, e a Janaína, chefe do posto fiscal também, aqui de Ribeirão Preto. Esse agradecimento, ele não é corporativista, não, porque, na verdade, a gente sabe que, muitas vezes, o nosso ofício é muito difícil. É difícil um fiscal de renda ser querido. Eu nunca entrei numa empresa para fiscalizar e falei, nossa, que bom que você chegou, senhor fiscal. Estava esperando você aqui, toma aqui meus balanços. Não conseguimos, é muito difícil ser querido, mas nós queremos, ao menos, ser respeitados. E essa visão da sociedade, que somos algozes, ela vem historicamente. Porque, historicamente, a profissão da arrecadação de tributos, ela se confunde com a própria formação do Estado. O tributo é o preço que a gente paga por viver num ambiente civilizado, ou pelo menos, supostamente, o máximo que a gente tem condição de civilidade. E, historicamente, o tributo era cobrado por um povo dominador a outro dominado. O Império Romano cobrou tributos pesados sobre todas as suas colônias. O Brasil também pagou tributos quando era colônia de Portugal. E então o tributo tem conexão histórica com apropriação, com dominação, tirando de um para dar para o outro. O que não acontece mais, felizmente, desde a independência do país e todos os países ditos independentes. A tributação é o próprio povo tributando para benefício próprio. Os problemas são muitos, como já foi dito pela palestra anterior. A opacidade do sistema, a não transparência, não dá para o eleitor a necessária relação entre o valor que ele paga e o serviço público prestado. Mas é uma coisa muito intangível, a gente vê que isso é cultural no país. Muitas vezes, o cidadão está na esquina
num calçamento, a rua asfaltada, do lado tem um posto da Polícia Militar, a 500 metros tem uma escola pública, tem um posto de saúde, tem um semáforo, tem iluminação pública, e ele fala que não tem retorno do tributo que paga, que aqui no país se paga muito e não se tem o retorno devido. Então, o trabalho do agente fiscal de rendas, para vocês verem a dificuldade da valorização e do reconhecimento do nosso trabalho. Por isso que eu iniciei essa fala, justamente trazendo o agradecimento às pessoas que estão aqui e levam a cabo esse ofício tão difícil, que é prover os recursos tão necessários para a nossa sociedade. Eu também sou filho de universidade pública. Eu fiz engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos, fiz direito na Unesp, aqui pertinho em Franca, quando não tinha direito aqui na USP ainda. Fiz uma pós-graduação na USP, lá em São Paulo também. E pouca gente sabe essa relação que não se tem. Mas 9,45% do ICMS arrecadado por esses profissionais que estão aqui, que se dedicam a vida pela arrecadação, são repassados diretamente para as universidades públicas, Unesp, USP e Unicamp. E elas têm autonomia, e a FAPESP. FATEC também não, né? Não. E com licença, já que é informal, e não se tem esse reconhecimento. E, para mim, que sou filho também de universidade pública, trabalhar no serviço público é uma forma de devolver à sociedade o que ela investiu em mim. Então, eu peço... Eu sei que está sendo transmitido aqui, me falaram que tem muita gente que tem acesso. A gente sabe que o público é heterogêneo, então eu peço desculpa para os doutores que estão aqui, os profissionais da área também. Talvez a gente tenha que uniformizar o conhecimento antes de ir para a parte do Viva, mas eu queria trazer essa questão importante. Como foi dito, eu sou o presidente da associação, a Fresp, e eu quero trazer a história do Viva aqui para vocês agora, entrando diretamente no nosso assunto. Como eu disse, a imagem pública do agente fiscal de rendas está muito desgastada na sociedade. Não só do fiscal de rendas do Estado de São Paulo, como o auditor fiscal da Receita Federal, os fiscais municipais. E essa crise, ela se revela em toda a sua magnitude internamente, porque nós, que administramos o tributo, vivemos a crise que atinge a todos os atores da sociedade, contadores, empresários, academia, sociedade em geral, mas nós vivemos ela em toda a sua magnitude, não tendo o reconhecimento do nosso trabalho visto pela sociedade. Essa desconexão entre a profissão que exercemos e o reconhecimento. E quando assumimos a associação em 2015, a gente quis estudar as causas disso. E do ano de 2015 foi emblemático também. Vocês lembram que vivemos aí uma das maiores crises do nosso país, que ela se causa efeitos até hoje. A gente não saiu da crise e acreditamos, concordamos aqui com o professor Paulo Henrique Pegas, que o modelo tributário ele é um grande responsável por essa crise. Que mesmo, se não houver a reforma tributária, mesmo que tivermos agora um crescimento do PIB, será um outro voo de galinha da economia brasileira. Teremos crescimento de 2, 3 anos e voltaremos, como temos nos últimos anos, um crescimento médio do país menor do que a média mundial, apesar dos emergentes estarem crescendo mais do que a média mundial. Então, a gente quis estudar as relações da crise na nossa profissão com a crise que vive o país. E perceber se essas crises são solidárias, se elas estão entrelaçadas. Que é uma crise econômica, mas também é uma crise fiscal. Porque o Estado é um importante ator, ou o maior ator da economia. É o que mais investe, é o que mais emprega, é o que mais... é consumidor das receitas do produto interno gerado pela sociedade. E a gente queria ver a solidariedade dessas duas, o paralelo entre essas duas crises, que também, como sabemos, é uma crise política e é uma crise moral. E, naquele momento, o que a gente pensou? Vamos criar 2 grupos de trabalho, um grupo de colegas, de fiscais internos,
e juntamos uns 10 colegas que tinham como Lobato, que é o mentor de toda a ideia, e ele é certamente o meu guru, e ele que é o merecedor de todo o mérito desse trabalho, que tem muito mais experiência que eu, foi o coordenador adjunto da CAT. Para quem não sabe, a CAT é o órgão máximo da Secretaria da Fazenda, dentro da administração tributária. É o maior cargo que um fiscal pode chegar sem ser um cargo político. E ele tinha muita experiência e eu tinha muita vontade. E a gente pensou, vamos pegar 2 grupos, um de fiscais, colegas experientes, e outro de especialistas, que participou, inclusive, o Bernardo Api, que foi citado na palestra anterior, o Everardo Maciel, Clóvis Panzarini, Eurico de Santi, Nelson Machado, Fernando Rezende e outros que participaram. E fizemos um debate, como é que o ambiente macroeconômico, que eles entendem bem, tem relação com a nossa crise da administração tributária. E essa crise se revela da administração tributária em toda a sua magnitude agora, porque os estados, como se percebe, estão quebrados, estão em dificuldade financeira enorme. E isso vai ter consequências, certamente, aqui, no dia a dia de vocês da universidade. E fizemos esse trabalho durante 1 ano, e daí que surgiu o Movimento Viva. O Movimento Viva não é um movimento de uma categoria. É um movimento coletivo, e por isso que chamamos de movimento, porque a ideia era tirar a categoria e a sociedade da inércia. O movimento tem essa conexão de sair da inércia e não ter fim. O movimento é um trabalho que a gente queria, como eu disse, não virar as costas para o tributo, achar que a nossa capacidade técnica era suficiente para lidar com os problemas. E a gente percebeu que não, porque foi unânime, tanto dos colegas internos, dos fiscais, quanto dos especialistas, que do jeito que está, não dá para continuar. Estamos perdendo todos. Perde o fisco, como eu disse, que tem que lidar com uma matéria-prima altamente complexa e ver sua imagem pública ser desgastada pela sociedade. Perde os contribuintes, que tem o custo de conformidade, o custo de compliance elevadíssimo, como o Doing Business, que foi citado aqui, o estudo do FMI diz que precisa de 2.800 horas para cumprir obrigações acessórias no país, e esse é o pior lugar do mundo. O antepenúltimo nesse estudo está em 1.400 horas, metade do Brasil. Então a gente não está só perdendo de Moçambique, está perdendo de 7-1 de Moçambique. É terrível isso para o país. E os contribuintes têm que lidar com isso e têm que lidar com um contencioso gigante por conta da complexidade, que gera insegurança jurídica e perda de investimentos. Como foi dito, quando um investidor internacional vai discutir onde vai montar a próxima filial de uma montadora, se vai ser na Argentina, no México, no Brasil, onde vai ser, e ele vê o balanço patrimonial que tem lá mais contencioso, e ele não entende isso. Ele acha que aqui é igual à Alemanha, e que aquele contencioso é um absurdo, então é melhor não investir no Brasil, porque tem uma insegurança jurídica muito grande. E perde também a sociedade, como eu disse. Porque a sociedade não existe. Eu digo sempre, acho que não sei se o professor pode concordar ou não, mas que a pessoa jurídica é uma ficção. É uma ficção, porque o que existe mesmo são pessoas. As empresas são feitas de pessoas, os lucros são revertidos para as pessoas, e quem arca com a carga tributária, efetivamente, toda ela, é sempre as pessoas, porque independente do negócio, o custo vai ser embutido no preço do produto e ele vai retornar para o consumidor. Então, quem arca e tem que arcar com essa alta carga tributária é o consumidor. E, além disso, ele não tem a necessária transparência para discutir na eleição, no voto, essa relação entre o que ele paga, porque ele não sabe quanto paga, e o serviço público, a necessária relação entre o que ele paga e o serviço público prestado para a sociedade pelo ente público. Então a gente percebeu que todos estávamos perdendo e não era mais motivo da gente se fechar, porque não somos algozes, nós somos, tanto quanto a sociedade, tanto quanto os contribuintes, vítimas desse manicômio tributário que vivemos. Obrigado, Luiz. Então o Movimento Viva se abre para a sociedade e busca
parceiros para uma reforma tributária generosa para o país. O olhar tem que ser dado no país. Então, é uma busca por uma reforma tributária generosa para o nosso país. E a dificuldade? A dificuldade é sem tamanho, como disse o professor aqui. Eu concordo com ele também que existem várias reformas a ser feitas no Brasil, como a previdenciária, a trabalhista, mas a mais importante, e os especialistas dizem isso, é a reforma tributária. Sem a reforma tributária, a gente não vai dar competitividade para o nosso país. Nosso modelo tributário só faz alegria dos competidores chineses, coreanos, mexicanos, todos os outros. E quando a gente chega num ponto que empresários brasileiros estão estudando montar empresas em outros países, no Paraguai, quer dizer que a gente está na UTI da competitividade e o nosso país perde importância no concerto internacional da competitividade das nações aí. Então, a gente foi recentemente falar do Viva no Ceará, que é o maior produtor de castanha de caju do mundo, e os empresários montaram na Angola, ali atravessando o Atlântico, as indústrias de beneficiamento de castanha de caju, os empresários brasileiros. Então, a gente está virando novamente, como foi na época colonial, um país de commodity e um país de exportação de pau-brasil e matérias-primas que a gente tem em abundância. Então, o movimento Viva ele se abriu e buscou parceiros. O primeiro parceiro que acreditou na ideia foi nada menos que o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com sede em Washington, que não é por menos, porque o BID ele patrocina e financia a modernização das administrações tributárias há mais de 20 anos no nosso país. Então, o Profisco, que foi feito, que modernizou a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que o Lobato era o coordenador na época, foi feito com recursos do BID. E o BID se juntou, incentivou, vamos discutir isso com toda a sociedade. Temos agora como parceiros também, e me ajude a lembrar, a Fiesp. Então, não é um trabalho que busca o diálogo com a sociedade, com os empresários. A Fiesp está conosco, a academia, a FGV está conosco, o Núcleo de Estudos Fiscais da GV. Está conosco o CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que o Bernardo Apia é diretor lá também. Tem parceria a Associação Paulista dos Municípios, porque a gente fez a leitura e vários outros. Quem mais, Lobato? A FEBRAFIT, Federação Brasileira, Instituto Ético, CIET, que é um outro organismo internacional, com sede no Panamá, o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que ele promove intercâmbios profissionais entre administrações tributárias do mundo todo, com mais de 40 países de atuação, e outros tantos patrocinadores. Porque a gente vê que mais importante do que um modelo de reforma tributária, o conteúdo, e tem muitos bons, como foi dito, o do próprio Bernardo Api, que é o do CECIF, é muito bom. O do deputado Luiz Carlos Rauli, que é contagiante a energia dele, secretário da Fazenda por 2 gestões do Paraná, deputado por 8 mandatos, a energia dele é contagiante. A gente vê que tem boas propostas, mas a dificuldade não reside aí, de uma reforma tributária. A dificuldade reside na forma de aprovação. Desde a aprovação do Código Tributário Nacional, que completou 50 anos em 2016, da vigência desse atual Código Tributário Nacional, ele se fala em reforma tributária. E a última reforma foi em 66, em época de ditadura militar. Porque a ditadura militar não tinha debate com a sociedade. Era assim que ia fazer e ponto. E é assim que vai ser feito. Então, assim se consegue fazer uma reforma tributária. Agora, debater com a sociedade, que é a dificuldade. Por quê? Como foi dito, porque em 50 anos houve sobreposições, acomodações, várias camadas de mudança nesse modelo de concepção tributária inicial de 66, que acomodou interesses, legítimos ou não. Mas os interesses são sempre defendidos. E esses interesses que acabam influenciando o debate.
Porque, como foi dito, ninguém quer diminuir o quintal. Quando vai falar de reforma tributária, a gente está falando da própria forma de financiamento do Estado. Estamos falando de pacto federativo. Estamos falando de prestação de serviço público para a sociedade. Quantos interesses? Estamos lidando com todos os setores da sociedade, todos. Não estamos falando de montadoras, estamos falando de todos os setores. Então, ninguém quer perder o seu benefício, ninguém quer perder o seu quinhão. E logo que se apresenta uma proposta de reforma tributária, todos os atores da sociedade começam rapidamente a fazer conta. Quanto que vai perder e quanto que vai ganhar. Se eu vou ganhar, eu vou defender a proposta. Se eu vou perder, eu vou rejeitar. E normalmente quem vai perder grita mais. E quem vai ganhar fica quietinho e a proposta não vai para frente. Então, a nossa leitura do contexto, também concordamos com a dificuldade da aprovação da reforma nesse momento, mas a gente acredita no movimento Viva que a gente tem que, pelo menos, manter esse assunto em pauta. A gente tem que debater com a sociedade e que os candidatos a presidente do ano que vem não consigam vir para as eleições discutindo questões efêmeras, como sempre é discutido. Não vou citar, porque tem... Mas várias coisas são discutidas em eleições, bobagens, que não são estruturantes para o nosso Estado. E a gente tem que manter esse tema em pauta, porque qualquer candidato a presidente tem que falar qual é o modelo tributário que ele vai, qual é a proposta tributária que ele vai defender e vai implantar. Então, nesse sentido, nós não temos uma proposta para apresentar de reforma tributária. Mas nós temos um caminho. E a gente quer trazer essas propostas para debater e sermos como uma ágora grega. E a Fresp tem feito isso, seminários, palestras, vindo a público como aqui, com esse honroso convite, pedir até para a FEA um convite, unir forças, se quiser, um apoio institucional, participar dos debates. A FEA Ribeirão Preto é muito bem-vinda, já teve parceria com a Secretaria da Fazenda, com outras iniciativas. E a gente quer, sim, um caminho porque achar convergência entre essas propostas. Então, Lobato, eu vou passar rapidamente pela apresentação, mas muita coisa já foi dita, e o Lobato vai falar da parte técnica aqui. A gente vai fazer uma dobradinha, um dueto aqui. Então, como foi dito, o timeline, a ordem cronológica, a gente fez um seminário lá em 2015, no Hotel Casagrande, que discutiu, realmente sensibilizou os fiscais, porque o principal desafio nosso, primeiro, era sensibilizar os nossos colegas que são apegados ao ICMS, ao principal tributo estadual, que ele não serve, que ele não está atendendo ninguém, não está atendendo a sociedade. E a gente fez o seminário internacional, o ICMS e o futuro dos estados, mostrando a deterioração do nosso sistema tributário. E depois a gente foi para os estudos do problema e o mapa da crise. E é aqui que o Lobato vai entrar. Lobato, ele participou já do planejamento estratégico da Secretaria da Fazenda, ele era diretor na época, e usou essa metodologia do Carlos Matos, que é um chileno. É um planejamento estratégico situacional, que a gente não vai trazer no detalhe, mas só para vocês saberem que o conteúdo é profundo e quem quiser estudar mais vai ter acesso também. Tá. Bom, isso aqui, evidentemente, a ideia não é explicar, né? Em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Esse foi o trabalho que iniciou toda essa discussão, que depois redundou no movimento Viva, né, na criação desse movimento. A ideia fundamental, como o Rodrigo falou, era fazer uma análise de como que esta degradação, assim, só para ambientar o negócio, quer dizer, nós estamos vivendo dentro da administração tributária há alguns anos, certamente a maior crise da história do fisco paulista. Quer dizer, isso se reflete das maneiras mais diversas, mas fundamentalmente como um ambiente de profundo desencanto, né, das pessoas, dos servidores públicos que lá trabalham,
e de um ambiente de desconfiança profunda que se reflete entre conflito de gerações, os mais antigos, os mais novos, o interior com a capital, quem trabalha com planejamento e quem trabalha com execução. Tudo isso se reflete, todo mundo tentando encontrar uma resposta para a crise que estão vivendo, e que, na realidade, é uma coisa muito pouco produtiva e muito desgastante. Quer dizer, é uma coisa que tem um custo elevadíssimo, pessoalmente e para toda a organização. E a hipótese que nós começamos a trabalhar era de que não é possível que não tenha uma relação direta entre o modelo tributário e essa degradação, né, de que o professor falou, esse manicômio que nós vivemos, e esta crise interna que nós estamos vivendo. Então, a Fresp se dispôs, né, já na gestão do Rodrigo, a fazer um afastamento desse problema e tentar enxergar isso sob uma outra perspectiva. E foi isto que nós utilizamos dessa metodologia, porque ela trata de macroproblemas. Quer dizer, ele enxerga um problema, a partir de uma declaração de um problema, a gente vai buscar uma rede causal. E aqui eu vou explicar muito rapidamente isso. O problema que nós colocamos é que essa sistemática do ICMS, as regras do ICM, mas toda a sua aplicação, elas prejudicam o desempenho da economia, onera excessivamente o contribuinte, isso já foi falado na palestra do professor Pega, mas também fragiliza a administração tributária, e aqui era novidade, porque sempre se diz que o sistema tributário derruba a economia, o sistema tributário é ruim para o contribuinte, mas o fiscal, a administração tributária, não propriamente fiscal, ela é sempre colocada como o grande algoz dessa história toda. E o que a gente está propondo é mostrar que não, que ela também é uma vítima disso. Quer dizer, a administração tributária ela é severamente prejudicada por um sistema tributário de péssima qualidade, né? E aqui, então, a gente usou de uma metodologia que é voltada para planejamento estratégico do serviço público e se aproveitou de um determinado momento para fazer uma análise. Eu não vou entrar no detalhamento disso, porque senão a gente teria que passar muito tempo, perder muito tempo com isso, mas eu vou dar um caminho muito breve, fazer uma leitura muito breve do que seja o resultado desse trabalho. Ele parte, então, do próprio modelo de tributação do consumo, desta base do consumo, dizendo que ele é sistemático, anacrônico e disfuncional. Isso tudo tem uma análise lá, uma boa parte das coisas que estão relatadas naquele trabalho coincidem com a palestra anterior, e outros mais fatores, e muito disso foi tirado dessas reuniões que nós fizemos com esse grupo de especialistas, né, entre os quais o Bernardo Api, Fernando Rezende, Panzarini e tudo. Fundamentalmente, é mostrar o absurdo nível de complexidade que existe entre todos os tributos da base de consumo, sem qualquer preocupação com harmonização. Nós pagamos um preço elevado pelo pioneirismo, quer dizer, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo, como foi dito aqui, a adotar um imposto sobre valor adicionado, um IVA, né? E isso tem o seu custo, porque era uma época experimental ainda, quer dizer, o Brasil não se beneficiou da qualidade que o IVA ganhou no mundo após a massa crítica de ter diversos países adotando e aperfeiçoando esse modelo. Então, a gente tem alguns problemas de origem que são, por exemplo, a divisão da base de tributação entre serviços e produtos. É uma coisa que cada vez faz menos sentido e cada vez antecipa um conflito cada vez maior entre o que é ICMS e o que é ISS. Então, essa divisão da base é uma base artificial que só existe aqui. A questão do princípio de origem é toda a raiz dos problemas com guerra fiscal, que não foram faladas, mas que hoje é talvez dos maiores problemas que o país vive em termos de tributação, em termos econômicos, inclusive, porque ele seguramente derruba a economia em termos de pontos percentuais do PIB, né? Trazendo custos de logística absurdamente elevados e que poderiam ser evitados se tivesse um sistema minimamente racional, né, com uma racionalidade maior.
E o que nós estamos dizendo é que esta montanha de problemas, que não é o caso também de a gente ficar entrando em detalhes, ele acaba limitando a capacidade de gestão, e esta gestão fica limitada por conta da profusão de normas e de regras e do esfacelamento dessas regras. Quer dizer, você perde a estrutura original do tributo, né? E começa a legislar a legislação tributária baseada em casuísmos. Tudo é casuísmo, tudo é para atender não sei o quê, para corrigir um remendo aqui, um ali, um puxadinho, e aí vem, a coisa fica muito complicada, você cria um simples nacional, que cria outros problemas, aí você cria uma substituição tributária que vai tentar resolver aqui, aí uma regra... Enfim, a gente começa a viver de puxadinhos, essa coisa que toma um grau de complexidade cada vez maior, e que faz com que a capacidade de gestão, aí, falando já em administração tributária, se perca completamente. Quer dizer, não é mais possível você ter estratégias de administração tributária que possam ser transmitidas para toda a organização, porque não existe mais regras, só existem exceções. E quando você não tem regras, você não pode transmitir, não dá para dar uma ordem numa única direção. E quem pode tomar as grandes decisões, e que é um problema seríssimo, é o grande gestor, é o administrador tributário. Ele, sozinho, ele tem o poder da caneta e ele toma, e o grau de centralização que essa desestruturação provoca é absurdamente elevado. Então, a gente vê a administração tributária deixar de ser um órgão gestor do processo de administração e passar a ser um órgão gestor de benefícios e das anomalias que esse sistema provoca. Então, ele fica sendo o administrador dos benefícios, legítimos ou ilegítimos, como disse aqui o Rodrigo. Quer dizer, os oportunistas entram na história, eu quero um benefício porque o meu vizinho ganhou, eu cedeu para aquele, isso está me prejudicando assim. É infernal e realimenta esse sistema insano de produção casuística de normas tributárias. Então, o que a gente vive é isso. E o que acontece, o resultado disso, e aí a nossa conclusão, é que isto provoca um efeito muito severo para as pessoas e é o que explica a crise que a gente vive dentro, que é a formação de uma cultura de alienação dentro da organização. Você, com isso, você centraliza decisões, perde a capacidade de ação estratégica sobre a organização e aliena as pessoas dos processos. Quer dizer, você multiplica tarefas de baixa relevância, aliena as pessoas da capacidade de decisão que essas pessoas têm. Elas vão estar cada vez mais em pontos extremos disso, sem ter contato com as grandes decisões da organização. Aliena os recursos, porque uma grande parte desses recursos eles deixam de ser aplicados, porque as metodologias de trabalho passam a não valer mais, porque o imposto se descaracterizou. Ele deixou de ser um imposto com um perfil determinado, como era o caso, enquanto ele ainda tinha características de um IVA, de um imposto não cumulativo, né? Você tem metodologias, você tem uma série de coisas. A própria organização se articula para atender a um imposto com aquelas características. Quando ele perde essas características, acabou, né? Então, você perde uma grande parte desses recursos e o próprio programa de modernização, aquilo que se investiu na modernização, também é alienado em grande parte. E aqui foi um dos grandes fatores para o próprio BID, que é quem patrocina esses programas de modernização, está entrando nessa parceria conosco, né? A partir daí, falamos, vamos olhar para dentro dessa história para ver o que acontece. Aqui, então, é o que a gente já falou, né? Essa cultura atinge todos, de alguma maneira, todos os recursos da organização. E aqui a gente faz uma digressãozinha para mostrar uma coisa que eu acho que é bem importante para nós termos na nossa visão, porque uma arrecadação boa, ela depende de dois fatores, né? Ela é uma equação com duas variáveis. E, normalmente, o pessoal da academia costuma olhar para uma delas,
que é o primeiro, que é a qualidade do imposto, o design dele, né? Se ele está bem desenhado, o imposto é bom e isso funciona, isso produz uma boa arrecadação. E a administração tributária, por sua vez, ela entende que não, é importante você saber aplicar a lei e encontrar os desvios, evitar e coisas do gênero. Então, o que a gente está propondo é que essas duas coisas têm que andar juntas, né? Então, uma boa arrecadação, em princípio, seria aquela que permite o financiamento das atividades do Estado, obviamente, que é a função precípua dela. Não cria entraves para a economia, e aí eu acho que a questão da economia é fundamental no tratamento e na visão que a gente traz para a questão do tributo, né? A gente não entra na questão jurídica, mas entende, até por estar aqui numa faculdade de economia, dizer, esse viés econômico é o predominante no tratamento dessa questão tributária hoje. Quer dizer, a partir desse olhar econômico é que a gente deve estar analisando o problema da reforma tributária no país, assim. Então, a arrecadação boa não cria entraves para a economia, produz baixos custos de conformidade e estimula o cumprimento espontâneo das obrigações acessórias. Tudo tributárias. Tudo ao contrário do que é hoje. Até há muito pouco tempo atrás, a gente ainda podia dizer que o nosso sistema tributário ele permitiu o financiamento das atividades do Estado, porque ele, apesar de todos os males do sistema, ele ainda produzia receita. Então ninguém falava nada, estava tudo indo, caminhando, e agora, de repente, pumba, né? Caiu uma bomba em cima disso, e o sistema não é mais capaz de produzir as receitas e atender às expectativas dos governantes, e é o desespero que a gente está vendo dia a dia, né, no jornal. Todo esse problema de crise fiscal, em grande parte, tem uma origem no problema tributário. O imposto tem que ser produtivo, simples, transparente, isonômico e incidir sobre uma base ampla. Isso é consagrado, são alguns princípios consagrados. E a administração tributária tem que ter capacidade técnica, boa capacidade de gestão, gestão estratégica, competências, conhecimento, recursos, TI, servidores honestos, que é uma exigência, e os recursos adequados para isso. E aqui nós entramos numa coisa curiosíssima, porque vai mostrar a jabuticaba que é o Brasil, né? Porque nós temos aqui, colocando essas duas variáveis e a arrecadação, e aqui nós pusemos isso numa escala que vai do ruim para o bom, né? Ruim embaixo, no vermelho, e o bom na área verde. E a gente dividiu os países entre os desenvolvidos, que são aquelas flechas que estão em rosa ali. Tem um imposto de boa qualidade, bem desenhado, um sistema que funciona como sistema coordenado, administração tributária de boa qualidade, que atende aqueles princípios, e, portanto, um produto de boa qualidade. Por outro lado, a gente tem na literatura da tributação países que adotam um imposto de boa qualidade, com todos os requisitos técnicos de um imposto de qualidade, e que vão encontrar uma administração tributária precaríssima, comprometida eticamente com setores, com interesses econômicos os mais diversos, sem estrutura necessária, e o que resulta é um produto de péssima qualidade. E a gente tem aí um caso como o do Brasil, que é um caso único na literatura, que tem um imposto de péssima qualidade e uma administração tributária de boa qualidade, que tem 20 anos de investimento pesado. Quer dizer, ele tem contratando pessoas em processos seletivos de altíssimo grau de exigência, com investimentos em tecnologia e tudo mais, mas que, por conta desses distúrbios no modelo da economia, tem pressionado para baixo, que é essa a nossa questão toda. Quer dizer, então, nós estamos sofrendo uma dupla pressão, quer dizer, um investimento em modernização que provoca elevação do nível daquela coluna ali do meio, e a degradação da qualidade do imposto que empurra isso para baixo. E o resultado tem sido uma arrecadação, um produto de péssima qualidade, né? Então, essa foi...
E a saída aí, e aqui entra o Movimento Viva, então, era assim, como sair dessa encrenca, né? E a gente entende que, por um lado, a administração tributária, também até por conta dessa confusão toda e desta falta de orientação estratégica, ela acaba não se relacionando com o mundo externo. Então, que uma das coisas importantes disso era atuar na formação de uma rede. Quer dizer, é preciso você entender essa questão tributária com todos os seus agentes, todos os seus atores atuando em conjunto, né? E segundo, que você também não pode esperar, não pode ficar inerte até que você tenha um modelo de tributação novo, a reforma acabada. Então, era preciso também fazer alguma coisa atuando na direção da melhoria da qualidade da gestão, né? E aí entrou a questão do Movimento Viva, que, através de várias iniciativas e de um projeto de parceria com o BID, conseguiu reunir pessoas de todo o Estado, né, fazer reuniões em todo o Estado com pessoas e criar um ambiente de cooperação para a discussão dos problemas e apresentação de propostas, né? E foi um trabalho que tem sido muito interessante, porque a gente tem conseguido reunir e congregar pessoas de várias tendências, de várias visões, né, diferentes dos problemas, mas que têm nos contribuído bastante para a solução de problemas dentro do curto prazo. Recentemente nós fomos convidados a nos pronunciar a respeito de uma lei de conformidade que está sendo discutida pelo governo do Estado, e o Movimento Viva foi chamado a participar, a se pronunciar. Tivemos uma semana com um grupo grande de pessoas estudando o problema, fazendo propostas alternativas, que foram em grande parte adotadas. Temos perspectivas de estar trabalhando agora no projeto de lei orgânica. Enfim, nós estamos com uma boa encaminhamento de questões bem relevantes através do Movimento Viva, e estamos fazendo aquilo que a gente acha que é o mais urgente, e é a questão da reforma tributária. Eu não vou ficar passando aqui, mas eu acho que é importante a gente falar qual que é a perspectiva nossa como Movimento Viva desse problema do tributário. Então, o professor Luiz Henrique, né? Paulo Henrique, desculpe. Paulo Henrique falou e deu um quadro bastante amplo de reforma tributária. A gente não está fazendo com a mesma amplitude. Quer dizer, a reforma que a gente defende é uma reforma que pega muito o caráter de urgência. Nós temos... a gente está restringindo a tributação sobre a base de bens e serviços, né, do consumo, porque a gente entende que é onde a coisa pega do lado da economia, quer dizer, onde a energia, o capital político necessário para aprovar uma reforma como essa é muito grande já. Se a gente for incluir uma proposta de resolver os problemas de renda no Brasil, distribuição de renda, certamente a gente não vai andar nos próximos 10 anos, eu acho. Quer dizer, então, a nossa orientação como movimento, né, é de que a gente precisa destravar a economia. Quer dizer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar, não é possível a gente estar condenando o nosso país ao atraso. O país está sendo condenado ao atraso por conta de uma tributação de péssima qualidade. Então, a gente precisa atuar, e nisso a gente coincide bastante com a proposta do Bernardo Api e do CECIF, né? Que estabelecem como prioridade, nesse momento, a questão da tributação do consumo, de atuar sobre a base de tributação do consumo. A outra coisa que a gente fez, e o Rodrigo já falou, não vamos defender proposta nenhuma, a gente não tem proposta própria a ser defendida. Quer dizer, nós não vamos competir com ninguém. O que nós queremos é formar uma base ampla de consenso, possível, né, desde que tendendo ao consenso, sobre princípios. Quer dizer, princípios básicos, defensáveis, claros,
compreensíveis e que possam servir como base de sustentação para qualquer proposta que venha a ser formulada. Então, é uma coisa bem interessante, porque é o que nos permite ter acesso a todos esses parceiros que a gente conseguiu reunir. Certamente, se a gente tivesse uma proposta própria, nós teríamos adesão de 2 ou 3 e a oposição de 50. Com certeza, que é o que tem acontecido sempre no Brasil, desde a promulgação da Constituição de 88. Todas as propostas esbarram com isso, porque elas já nascem de uma proposta de emenda constitucional montada, todo mundo começa a fazer conta, eu ganho, eu perco, o outro não sei o quê, e acabou a proposta. Ela vai restringindo, até virar uma reforma do ICMS que vai para a gaveta, é o último passo da coisa. E aqui, a nossa ideia não, era vamos tentar estabelecer uma base de consenso e depois a gente chegou com a proposta que atende aquilo lá, né? Que é o que a gente pretende fazer. Outra aposta que a gente tinha é que não vai haver reforma tributária, embora seja urgente, é uma aposta aí. Com a pressa que o deputado Luiz Carlos Rauli pretende aprovar dele. Quer dizer, a gente entende que, neste atual governo, não existe condições políticas para aprovação de uma proposta. E que este ano é um ano muito decisivo para a negociação dessa proposta, porque agora é um ano de eleição, nós vamos ter renovação do Congresso e vamos ter um novo governo, né? Novas propostas, e é a hora da gente trazer esse tema a uma discussão como ela deve ser dada. Então, a ideia nossa é aproveitar toda a energia do deputado Rauli, que é grande, ele é uma pessoa que tem batalhado uma barbaridade com isso, e a gente tentar aproximar as duas propostas que estão na pauta, que foram tratadas aqui. Quer dizer, a gente entende que a proposta do Bernard Api, ele não trabalha sozinho também, é só ele trabalha junto com o Isaías Coelho, que é uma pessoa que já foi diretor do FMI e que implantou reformas de sistema tributário em mais de 50 países do mundo, que conhece profundamente essa questão de sistema tributário em base de consumo. O Eurico De Santi, que é uma pessoa que dá todo o conteúdo jurídico, né, para essa proposta, além de outras ideias interessantes, e o Nelson Machado, que foi ministro já do Planejamento, e que é uma pessoa que entende muito bem da burocracia estatal e que foi o grande responsável pelo término de filas no INSS, entre outras coisas. Então, é uma pessoa que tem uma visão de sistema muito, muito importante, né, para contribuir. Então, a ideia é da gente tentar começar a ver se é possível, como é possível fazer essa costura para a gente chegar lá no final da história. E o que a gente defende, eu vou pular tudo isso, não sei se você quer... São 10 regrinhas. A gente colocou o seguinte, vamos fazer a nossa formulação com base numa proposta. Qual o imposto que nós queremos, né? Então, a gente colocou isso que está apresentado aqui. O imposto que nós queremos, ele traz recursos para o bom funcionamento do Estado. Óbvio, não serve um imposto que não produz arrecadação. Aqui depois até tinha um comentário a fazer com relação ao que ficou falado no primeiro período, que é uma... e que eu vou falar rapidamente, né, porque a gente entende, foi comentado muito aqui, a questão do imposto atender a um princípio de justiça social, né? Quer dizer, o imposto ele ser menos gravoso para pessoas de baixa renda, coisas do gênero. E a proposta que se tem, isso é uma questão técnica e dá para ser discutida, com relação a impostos sobre a base de consumo, né, em geral, é que impostos como o ICMS, como o IVA, são impostos arrecadatórios, ele não busca trazer nada. É muito mais eficiente se arrecadar e depois gastar bem em programas sociais, quer dizer, você arrecada mais aqui e dirige uma parte daquilo que se arrecadou mais aqui para programas sociais que atendam aí, sim, a população de baixa renda. É muito mais eficiente, muito mais barato do ponto de vista da eficiência do Estado. Então, esse é um princípio.
O imposto que queremos não atrapalha a economia, portanto, ele é neutro, ele é não cumulativo, tem todas essas características. O imposto que queremos é simples e transparente, quer dizer, ele não tem essa história toda de imposto por dentro, que é uma das maiores barbaridades que a gente tem, né? No caso do ICMS, ele incide sobre ele mesmo, quer dizer, é uma coisa de maluco, né, do ponto de vista de... E que faz com que qualquer cidadão deixe de ser cidadão por conta disso, porque ele não sabe, quando ele compra uma coisa, ele não sabe o que vem embutido de imposto, quanto que ele está comprando de Estado, quando ele está comprando um produto qualquer. Quando ele compra um tubo de pasta de dente, ele está comprando Estado, só que ele não sabe que ele está fazendo isso. Então, isto é uma maior conspiração contra a formação de cidadania. Então, essa simplicidade e transparência é fundamental. O imposto que queremos favorece o equilíbrio federativo e a cooperação intergovernamental, tudo que a gente não tem hoje. Nós temos os estados sendo esmagados dentro da federação, os governadores com o pires na mão e pedindo dinheiro às custas de qualquer tipo de negociação para o governo federal arrecadando cada vez mais com as contribuições, sem a partilha, né? E nós estamos condenando a federação e tendo uma centralização de poder absurda na nossa federação por conta dessa estrutura de impostos. Ele oferece segurança jurídica para os negócios, quer dizer, ninguém convive com o sistema de esse casuísmo todo e esse contencioso absurdamente elevado que a gente tem. O Eurico fala, não sei se corresponde ou não, mas é do tipo 200 vezes maior do que países desenvolvidos, né? Nosso contencioso. Ele fecha portas para a corrupção, quer dizer, nada melhor para a corrupção do que não ter regras bem definidas. Tudo é possível por baixo do pano. E, da mesma forma, sonegação também, quer dizer, não ter regras é permitir qualquer forma de escape, né? De evasão ao cumprimento das obrigações. O imposto que queremos estimula o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Isso é uma coisa que a gente, longe, né, porque todo mundo é valorizado hoje. Hoje, no Brasil, é valor. Você falar que você escapou do braço do fisco, beleza, é socialmente valorizado, né? Quando devia ser exatamente o oposto. Quer dizer, o imposto deveria provocar isso na sociedade, este movimento, e para isso ele precisa estimular essa... E o imposto que queremos traz o fisco para perto da sociedade. Quer dizer, a gente não pode... o fisco precisa quebrar aquela cultura do auto-infração, né? Da punição, que separa, que rompe, que cria dois bandos, né, que se entrincheirados, cada um do seu lado, um procurando sonegar e o outro procurando alcançar aquilo que foi sonegado. Quer dizer, isso vai ter que ser feito com a mudança do imposto. Quer dizer, a gente não acredita, não tem remendo possível no nosso sistema tributário. E, por último, ele é a porta de entrada para a cidadania. Passa muito por isso, quer dizer, a gente não tem a construção de uma cidadania a partir do ponto onde ela se inicia, que é o pagamento de imposto, é onde o Estado se forma, é onde, no momento do consumo, naquele ato, porque não é só... A ideia que se tem é que só os impostos diretos são impostos que pesam no bolso, né? A gente não tem aquela cultura de enxergar que no ato de consumo nós estamos criando Estado, nós estamos comprando Estado. E isto é uma questão central nesse modelo, a questão da formação da cidadania, né? Então, basicamente, é isso. Aqui são os nossos, até agora, os nossos aliados, né? Alguns patrocinadores e alguns colaboradores. E a gente pretende, então, continuar nesse caminho e aquilo. A gente não quer ser protagonista de coisa nenhuma, mas se perder como nó de uma rede, de uma grande rede. Quer dizer, a ideia é a gente congregar e tentar buscar aquilo que for melhor para o país, como disse o Rodrigo, né? Que eu acho que é uma questão de urgência e é uma questão
que diz respeito a todos nós, e principalmente o público que aqui está, né? Que trabalha com isso e tem que ter essa visão. Então, basicamente, era isso. É isso. Estamos com o tempo aí já no final, então a gente abre aí para perguntas e nos colocamos à disposição. Vai lá, Luiz. Obrigado, Rodrigo, Lobato. Excelentes palavras. É a nossa realidade, é o que a gente espera, né, na realidade. Antes de abrir para as perguntas, só queria colocar que existe um estudo, foi feito na Suíça, não por ser um país desenvolvido ou coisa do gênero, eles tratam sobre a moral fiscal. O que é a moral fiscal? Antes de falar da moral fiscal, um dos conceitos que existem para evitar a sonegação é a penalidade. Quanto maior a penalidade, espera-se uma maior compliance. Na Suíça, as multas são baixíssimas. Então, fizeram um estudo de 25 anos para entender por que isso. Primeiro fato notado, o fisco age com proximidade ao contribuinte. Então, o contribuinte ele se sente muito à vontade em chegar no fiscal e tirar suas dúvidas. Não sei se no Brasil a gente pode falar que isso existe em plenitude, né? E existe uma outra situação também que eles têm a percepção da sua cidadania. Eles percebem que pagar imposto, pagar o tributo, é uma forma de ser um bom cidadão. Contudo, se a gente for comparar esse estudo com o Brasil, a gente não pode ter a mesma percepção. Por quê? Eles têm o retorno do Estado, eles têm essa percepção do retorno do Estado para eles. Então, eles têm a saúde, têm a educação, e no Brasil não é essa a realidade. Na minha visão, a classe média é a mais esmagada, porque além dela pagar os impostos, ela ainda paga o plano de saúde, ela paga a escola particular, paga a segurança, morando às vezes em condomínios. Então, seria muito difícil a gente falar uma moral fiscal aqui no Brasil, tendo essa percepção, essa falta de percepção de cidadania e falta de retorno do Estado. Eu quero abrir as perguntas, iniciando aqui, na verdade, né? Fica com uma dúvida no seguinte: quando a gente vê o projeto do Luiz Carlos Rauli, ele é bem abrangente, mas falta um pouco a profundidade para a gente tentar enxergar até onde ele vai. Do projeto Viva, o que vocês conseguem enxergar que já está contemplado nesse projeto do Luiz Carlos Rauli? Obrigado, Luiz. Primeiro, frente à sua consideração inicial, realmente a gente tem essa percepção de pagar muito e receber pouco no Brasil. Mas é porque o Brasil é um país de muita desigualdade social e o tributo tem um caráter Robin Hoodiano. O rico tem que pagar pelo pobre. E a classe média no Brasil é vista como rico. Então, tem pouca gente com capacidade contributiva e muito que precisa do serviço público. Então, esses muitos usufruem. É um serviço de baixa qualidade, mas se ele não tivesse educação pública, o filho dele não estudaria. Se não tivesse o SUS, ele não teria minimamente uma saúde. Então, essa desigualdade social, que é um problema também crítico que a gente tem que combater, porque onde todos pagam, todos podem pagar menos. E no país, infelizmente, nem todos têm essa capacidade contributiva. A questão do Rauli, a proposta, a gente vê que é uma proposta em construção. O Rauli ele é um bom político, um excelente político. E nós estivemos com ele já umas 4, 5 vezes. Ele apresentou para a Fresp, para o Movimento Viva, num grupo fechado, com 50 colegas, teve no seminário, tivemos no evento do Sinafresp, tivemos em vários eventos com ele, e a gente percebe que a proposta está evoluindo com o tempo. Inicialmente era uma proposta muito superficial, e ele vai debater com a sociedade, ele vai conversar com todo mundo e pegar sugestões e tentar fazer o trabalho do bom político, que é conciliar os interesses da sociedade numa proposta comum. Então, concordo contigo, não tem ainda todas a profundidade necessária para fazer os estudos, a gente não consegue fazer simulações da matriz insumo-produto, saber quanto que um ganha, quanto que o outro ente perde, isso ainda a gente não tem. Mas uma coisa que, particularmente ao fisco estadual, eu sei que toca, e a gente
é a questão do imposto seletivo que ele cria, porque a melhor técnica diz que o imposto sobre o consumo tem que ser base ampla, e a gente tem que ter um imposto só que ele quer fazer. Né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, salário, educação, outros lá, a CID, ele coloca num IBS. Só que ele cria um imposto seletivo que incide sobre o filé mignon, vamos dizer assim, dos setores produtivos, que é energia elétrica, telecomunicações, combustíveis, autopeças, veículos, eletrônicos, e aí vai. Só que quando você tem dois impostos convivendo no mesmo cadeia produtiva e econômica, um cumulativo e o outro não, gera uma série de cumulatividades, porque o aço vai incidir o IBS. Só que esse aço é comprado pela indústria automobilística e não gera crédito, porque o crédito de um imposto não gera crédito no outro. E aí aquela indústria de autopeças vai fazer as peças, incide um outro imposto e volta para outra cadeia que não gera. Então, imposto sobre o consumo, sobre a mesma base convivendo, gera distorções que acabam gerando ineficiências e, mais uma vez, derrubando a competitividade. Então, essa é a principal ressalva que eu falo como auditor fiscal estadual, que o fisco estadual tem. A gente acredita que deveria ser um imposto só, não separar esse seletivo, porque esse seletivo não é um imposto, como deveria ser, um seletivo sobre externalidades, né, como indesejadas, como consumo de álcool, cigarro. Aí tudo bem você colocar um imposto seletivo, mas sobre insumos, numa cadeia, gera distorções aí. Lobato. Não, é isso. Basicamente é isso. É só para dizer que, para não haver confusão, né, porque a proposta do CECIF, do Bernardo Api, do Isaías Coelho, também prevê um imposto seletivo, mas aí o imposto seletivo ele tem finalidades extrafiscais, quer dizer, eu vou cobrar de impostos que só incidem sobre o consumo na última etapa da cadeia produtiva, quer dizer, eles não entram na cadeia, porque o problema de IVA é que, se interromper a cadeia, vira um desastre absoluto, que é o que acontece no Brasil. Então, o imposto só incide sobre a cadeia e são para aqueles produtos com finalidades extrafiscais. Desestimular consumo, por exemplo, de bebidas, cigarro, coisa do gênero. Então, você manda bala na alíquota lá em cima, é um imposto seletivo, mas não afeta o restante, né? O do Raul não, o do Raul é muito complicado, porque ele provoca problemas seríssimos do ponto de vista de reflexos econômicos. Ele vai piorar um problema que nós temos hoje. Embora seja uma proposta boa, com isso é uma incongruência que tem que ser resolvida, né? Pessoal, fica aberto para perguntas, alguém? Enquanto eu vou chegando lá para passar para o nosso participante aqui, a gente tinha que colocar os políticos para dar aula de contabilidade tributária, né? Para eles verem quanto difícil é. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio André, eu sou professor de Direito Financeiro e Tributário na UERJ, e sempre que a gente discute essa questão de reforma tributária, é interessante que a gente esteja discutindo uma reforma constitucional, né? E algo que a gente vem debatendo na UERJ, e às vezes não fala muito alto, porque as pessoas não querem ouvir, é que talvez o primeiro passo da reforma tributária fosse a desconstitucionalização do direito tributário brasileiro. O direito tributário brasileiro tem uma característica, né, única no mundo. A Constituição brasileira é a única que tem, né, um sistema tributário tão detalhado na Constituição. E o sistema tributário detalhado na Constituição é o que gera o balanço que o Pegas estava falando de manhã. Porque se você tem, a cada aumento de tributo, a cada criação de um tributo novo, discussões constitucionais de validade, né, da instituição ou da majoração, inevitavelmente o problema de insegurança, o problema da carga, ele vai se arrastar. E isso tem um outro ponto, né, que estava no seu último slide, nessa questão da aproximação fisco-contribuinte. Na minha percepção, a aproximação fisco-contribuinte ela não vem da reforma tributária, ela vem da reforma do processo tributário. Hoje, nós temos um problema institucional
no direito tributário brasileiro, que é a falta de árbitro. O judiciário ele é incapaz de exercer essa função de pacificação de conflitos tributários por falta de conhecimento técnico. O CARF, que vinha exercendo um pouco essa função, hoje falhou. A gente percebe que o CARF hoje ele não oferece para a sociedade a expectativa de estabilização de conflitos. Então, quando você tem um direito tributário constitucionalizado, litigioso, fundado num sistema de autoliquidação, e você não tem um órgão de aplicação que gere essa estabilização das relações tributárias, é inevitável a gente ter essa desconfiança e essa bipolarização das relações. Eu estou lançando um livro mês que vem, em que eu chamo a atenção que o direito tributário pensado da perspectiva da legislação ele está superado. O direito tributário hoje ele é interpretação, ele é aplicação. E sem um órgão de aplicação imparcial, e eu trato muito dessa questão da bipolarização da relação entre fisco e contribuinte, a gente não tem como chegar num ambiente de estabilização onde essas relações possam se dar de maneira ética, moral. Tal. Então, principalmente por conta desse fato, a gente percebe que realmente existe uma baixa moralidade tributária brasileira, mas eu sempre discordo disso, quando falo assim, não, porque o Brasil não dá retorno. O Brasil dá muito retorno. O Brasil, para um país pobre, ele tem uma rede de seguridade social incomparável. Se você compara o Brasil com a Índia, assim, a Índia está crescendo a 10%, a Índia tem que crescer 20%, muito tempo para virar um Brasil. Qual é a malha de seguridade social que aqueles milhões e milhões de indianos têm? O problema é que nós somos um país pobre medido a besta. Então, a gente coloca na Constituição que a saúde é gratuita para todo mundo, a gente coloca na Constituição que a educação é gratuita para todo mundo. Então, você está numa universidade pública, às vezes, até ontem, para você fazer um curso de pós-graduação, para ter lato sensu, para ter um recurso a mais, não, tem que ser de graça. Então, efetivamente, quando você tem uma Constituição que dá esse tipo de conta para pagar, e aí voltando até a análise que o professor Pegas fez na parte da manhã, a carga tributária ela não é autobaixa. A carga tributária é uma função do gasto. A gente tem um problema sério, estrutural, no direito tributário brasileiro, que é olhar o direito tributário apartado do direito financeiro. Você não estabelece quanto tem que arrecadar. Você tem uma conta para pagar. O quanto você vai arrecadar é uma função da conta que você tem para pagar. Então, ou seja, a carga tributária de 30 e poucos % ela é alta, ela pode ser alta, ela pode ser baixa. Se você tem uma conta que demanda você arrecadar 40%, 50%, você tem que arrecadar 40%, 50%. E a sociedade é que tem que discutir se quer ter aquela conta para pagar ou não, como a gente vê os americanos fazendo. Agora, na transição de administração do Obama para o Trump, toda a discussão que eles estão tendo sobre despesa de saúde, aí eu quero pagar essa conta, eu não quero pagar essa conta. Só que no nosso caso aqui, a gente não tem como discutir essas premissas. Então, e aí, aproveitando essa discussão toda de reforma tributária, eu acho 3 pontos. Primeiro, a reforma que a gente não discute, que é a reforma da desconstitucionalização do direito tributário. Enquanto a gente não tirar isso da Constituição, muito dificilmente a gente vai ter algo que seja estável no tempo. A gente tem que confiar no legislador infraconstitucional. Essa coisa de cristalizar na Constituição, acho difícil. Uma reforma institucional do direito tributário. A gente tem que repensar as instituições. Um direito tributário em que fisco e contribuinte são inimigos é inviável. A minha área de pesquisa é tributação internacional. Quando a gente pensa os dilemas da tributação internacional, você sem poder dialogar, os dilemas da economia digital, você sem poder dialogar, é inviável a gente imaginar que nós vamos superar isso sem aproximação. E eu acho que um ponto importantíssimo que vocês comentaram, a tributação do consumo ela é um patinho feio, mas ela é um mal absolutamente necessário. Como dizia lá o ministro da Fazenda do Luís XIV, o melhor tributo é aquele que arranca mais penas do ganso com menos gritos. E a tributação indireta ela faz isso. Então, realmente, o que você tem que fazer é criar mecanismos para superar a injustiça da tributação indireta. Eventualmente, você pode ter alguma espécie de retorno financeiro para classes mais baixas da população. Como você tem, a gente vai na Europa, compra alguma coisa, depois pede lá um refund do IVA,
de repente faz a mesma coisa, né? Você criar algum mecanismo para aqueles que efetivamente têm uma capacidade contributiva muito baixa não serem tributados via incidência no consumo, né? Então, mas eu acho que abrir mão da incidência da cobrança sobre o consumo é absolutamente inviável, por mais injusto, né, que a tributação no consumo possa ser. Né? E o último comentáriozinho, só para... que está virando quase uma palestra paralela, mas último comentáriozinho, né? Eu sempre tenho muita preocupação quando a gente pensa nas reformas tributárias que extinguem tributos que estão aí há décadas, né, e criam tributos novos. Né? Além de professor, sou consultor tributário, sou advogado, ou seja, quando surge um tributo novo, você tem uma indução financeira para que centenas, milhares de pessoas pensem como eu não vou pagar esse tributo novo. Né? Nós temos tributos, que o ICMS, o ISS, com todas as dificuldades deles, que o Supremo julga ISS e ICMS há décadas. Né? Quando você extingue o ICMS e o ISS e cria um IVA, né, você anula, você joga no lixo décadas de produção acadêmica, décadas de produção judicial e cria um imposto novo. E aí nós vamos passar mais décadas tentando entender o que é esse imposto novo, né, com os contribuintes tentando deixar de pagar esse imposto novo. Né? Na minha percepção, eu sou muito próximo do professor Marco Aurélio Greco, a gente escreve muito junto. Né? Um tempo atrás ele me disse uma coisa que eu acho que é perfeita. Né? A tributação por consumo, o PIS e COFINS são um tributo do século XXI para a tributação sobre o consumo. Né? Porque eles vão direto na receita. Eles não querem saber o que é serviço, o que é mercadoria, o que é operação de circulação. Entrou dinheiro, é receita. Né? Então, talvez, né, replicar o modelo do PIS e COFINS sem os imbróglios dos insumos, né, para a esfera estadual e municipal, nem que você tivesse 3 PIS e COFINS. Na verdade, tivesse só uma, esquece PIS e COFINS, a gente fala PIS e COFINS como se fosse uma coisa só. Se tivesse uma COFINS federal, uma COFINS estadual, uma COFINS municipal. Estou falando COFINS, mas um tributo com essa feição. Porque, no final das contas, é muito difícil você fazer o administrador entregar o talão de cheque. A gente está vendo que o pessoal está apertado, mas hoje, como eles têm tributo, eles têm como legislar. O meu prefeito lá no Rio de Janeiro está que nem um louco, incluindo em serviço na lista do ISS, tal, porque ele tem competência legislativa. Você pedir que os prefeitos, que os governadores entreguem a competência legislativa, da perspectiva do gestor, você diz para ele, você não tem, se você está num momento de baixa financeira, você não tem um instrumento para fazer nada por conta própria. Então, acho que isso também é uma coisa muito difícil. A ideia de que a gente vai conseguir tirar, né, do gestor público um instrumento que ele tem hoje de gerar entrada. Então, queria parabenizar tanto as duas palestras, né, mas eu ia falar um pouquinho... Eu estava tão provocado, falei, eu vou ter que falar um pouquinho disso antes da minha de tarde. Mas eu falei, bom, então vou aproveitar agora que está todo mundo aqui. Então, mais uma vez, parabéns pelas palestras e obrigado pela atenção. Que isso, professor Sérgio, é sempre bem-vindo aí, os comentários são pertinentes. Quando a gente entra para dar aula, às vezes os alunos, tem alguns alunos aqui que assistem a minha aula, e às vezes eles ficam assim, ou esse professor ele é de algum partido político, extremamente radical, ou ele está ficando pirado, entendeu? Porque a gente começa... Você está lá dando uma matéria específica, falando de um objeto, aí o aluno faz uma pergunta, que entra logo na exceção. Aí, às vezes, ele fala, mas por que você vai perguntar isso? Não tem nada a ver, segue a linha, segue a estrada. Por que você quer fazer uma curva? A estrada é linha reta. Então vamos aprender sempre o tributo, a linha reta do tributo. Aí na vida você aprende as exceções, que são 1 milhão. Então se você vai ensinar PIS e COFINS, é um inferno. Que PIS e COFINS nós vamos ensinar, né? Então vai te dando uma revolta tão grande, na hora de ensinar o tributo, às vezes, não pelo tributo, porque é o custo, né, de se viver em sociedade, é o condomínio que você paga, né? Aquele que não paga o condomínio quer usar a piscina ainda quer chamar a atenção do porteiro. Poxa, né? Eu lembro muito bem quando eu cheguei em Ribeirão Preto, comprei uma geladeira usada, aí o rapaz fez o frete para mim, né? E eu fui com ele ali na Kombi fazendo frete, aí ele reclamando das ruas, da saúde, da cidade, não sei o quê e tal. Aí quando ele chegou lá, eu fui pagar, ele falou, cadê a nota fiscal? Eu falei, que nota fiscal? Eu falei, mas você ficou reclamando o tempo todo que não tem serviços sociais, não tem isso, não tem aquilo, mas você não paga tributo também. Né? É muito fácil. Então, a gente, às vezes, né, fica... Então, na visão do educador, essa figura, eu gostei bastante do que o professor Sérgio colocou, o fato da gente criar uma coisa que com o fisco não se dialoga. E é verdade. Mesmo que o fisco quiser dialogar com você, pode ser crime por não estar cumprindo o dever de ofício. Então, se você chegar na minha empresa e entender que aquela operação realmente deveria ser tributada daquela forma,
você não pode fazer, você acaba tendo que autuar pelo dever de ofício. Então, a gente criou muito isso no Brasil, né? Então, se eu, nos Estados Unidos eu tenho uma operação exótica, eu chego na Receita Federal, apresento a operação exótica, e aí eles avaliam e falam assim, beleza, vai ser tributado assim, tá certo, pode fazer. Se eu fizer isso aqui no Brasil, ele vai pegar a operação exótica, vai na empresa, vai me autuar pela operação exótica. Tá? Então, quer dizer, percebeu? Então, eu gostei de uma colocação, não fazendo uma palestra paralela como ele colocou, mas eu vi o Movimento Viva e eu vi assim, vários, o professor Pegas, a FED Ribeirão, o Movimento Viva, o deputado. Na contabilidade existe um órgão internacional que se chama IASB, e nos Estados Unidos tem o deles que chama FASB, que quando eles vão construir uma norma contábil, eles envolvem todos os setores da sociedade. Eu vou chamar setores, tá? Todos os professores, os pesquisadores, os auditores, os advogados que militam em direito societário, os contadores. Por que o Movimento Viva? Porque parece que cada um fica querendo puxar para um lado. Será que se nós não tivéssemos um projeto que a Universidade de São Paulo estivesse assinando, que a UERJ estivesse assinando, tá? Que o Movimento Viva estivesse assinando, que o Raul, né? Que foi em outras universidades, mas não quis vir aqui, mas ele vai vir um dia aqui, né? Se ele estivesse aqui, se nós tivéssemos um projeto único, que a CVM também estava opinando e achando que era interessante, não sei nem se ela deveria, que a Receita também estaria opinando. Será que nós não tínhamos? Também não vamos chamar de reforma? Né? A ideia que o Sérgio coloca, eu gosto muito, que é essa retirada da certidão de nascimento da Constituição. Primeiro, você tem 70 artigos de direitos e nenhum de dever no Brasil, né? Exato. Então, mas a gente quer mudar alguma coisa que está travada lá em cima, né? Será que a gente vai conseguir mudar? Outra coisa, será que a gente não precisa de ter um movimento? Eu não digo que tem que ser unanimidade. Um movimento convergente para uma reforma tributária? Porque senão nós não vamos ter força. O Raul não vai aprovar nada antes de 2070. Então, eu acho que falta isso. Falta unidade. Uma proposta bem debatida, a Universidade de São Paulo queria um negócio a mais, o professor Pegas queria algo a mais. Mas vamos chegar numa convergência que é o voto médio, que é uma sacanagem com a sociedade. Vou fazer o voto médio da Carmen Lúcia, né? Não dava voto médio. Chegou lá, a senhora não sabe o que é média, porque o seu voto não é médio. Né? A distribuição estatística dele joga só para uma cauda. Né? Quando você preserva o inciso 6º, ele só preserva uma coisa, não tem voto médio. Se isso, tal, isso, se aquilo, tal, aquilo. Não. Se isso preservado, nada do outro vale. Quando foi como o ministro Alexandre de Moraes começou a gritar, né? Durante o voto dela. Então, eu acho que a gente não está construindo, né, um voto claro de... Talvez não falar em reforma tributária, falar em criar um sistema tributário. E aí, talvez mudar a Constituição seja um elemento importante. Tá? Desculpa me alongar, mas era só algumas leves ideias. Obrigado, Amaury. Mais alguma questão? Não? Então vamos encerrando aqui, Amaury. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, Lobato. Nosso voto, o seu... Calma, tem alguma coisa para você. O Luiz, que é acadêmico, que deve estar na luta, é um papel. Se o seu certificado a gente vai providenciar. Não se preocupe. Pode fazer o seguinte, já fica isso aqui o pessoal na saída do material, vê se eles querem. Aqui, ó, um brinde aqui da casa. Obrigado. Não sei se você lembra. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar a foto. Eduardo, você tira a foto nossa, por favor? Pode tirar aqui.